alunos do segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, então. Nós vimos o início da termoquímica, já corrigimos os exercícios. Nós vamos agora, então, entender um pouquinho mais sobre a entalpia, ok? E nós vamos ver, então, a variação de entalpia. Lembrando que variação de entalpia, como a gente já viu nas últimas aulas ali, né? Nós temos uma fórmula para ela, então, variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então, aquela fórmula a gente sempre vai estar utilizando quando nós estivermos falando de variação de entalpia, tá? Algumas coisas importantes aqui com relação à variação de entalpia. O que vai fazer, quais são os fatores com que a gente vai trabalhar onde essa entalpia vai mudar, tá? Então, os fatores são o estado físico. Então, o valor da entalpia, na página 32 da apostila de vocês, tem um código lá onde você pode colocar o celular e vocês vão conseguir abrir uma tabela onde mostra vários valores de entalpia, tá? Esses valores, eles são produzidos em laboratório, a gente não consegue verificar eles. Se a gente fosse fazer no nosso laboratório, por exemplo, não tem como. Então, são laboratórios específicos. Então, essas entalpias, elas já são em determinada quantidade de pressão e em determinada quantidade de temperatura. Então, a gente sempre vai trabalhar com os dados que essa tabela fornecer ou um exercício que for resolver e ele der para nós esses valores de entalpia, são esses valores que a gente vai estar utilizando, ok? Então, as entalpias, o estado físico. Então, depende da situação do estado físico, a entalpia muda. Então, por exemplo, a água, quando ela está no seu estado líquido, ela tem um valor de entalpia. Quando ela está no estado gasoso, ela tem outro valor de entalpia. Os calores são diferentes, certo? Então, o estado físico faz com que mude a entalpia. O estado alotrópico. O que seria o estado alotrópico? São compostos, não são muitos, mas são compostos onde ele pode ter uma variação. Então, ele é o mesmo composto, mas ele tem uma variação. O exemplo mais comum que a gente vai utilizar é o do carbono. Então, vocês vão ver que nos exercícios a gente vai trabalhar com o carbono diamante e o carbono grafite. Tá? Então, é o mesmo carbono, só que ele tem entalpia diferente. O carbono grafite, por ser mais simples, ele tem uma entalpia específica. E daí, o carbono grafite ele tem outra entalpia. Então, varia. Tá? Outra coisa que vai fazer é a quantidade dos produtos e dos reagentes envolvidos. E essa quantidade é com relação à quantidade de matéria, ou seja, o número de mols na equação envolvida. Então, por exemplo, nesse exercício eu tenho 5 mols de água envolvida, de água líquida. Então, a água líquida vai ter um valor. Esse valor sempre é para 1 mol. Como nós temos aqui 5 mols envolvidos, essa quantidade ela vai mudar. Então, se, por exemplo, eu tivesse 10 mols envolvidos, então eu teria que fazer a quantidade de água vezes 10. Aqui, como é 5, a gente faz essa quantidade vezes 5. Ok? Então, a quantidade dos produtos e dos reagentes muda a entalpia, o valor da entalpia. Tá? Esse valor, ele muda numa proporção diretamente proporcional. Tá? Então, se eu consigo mudar os valores dos valores envolvidos, quando eu mudo esses valores, o valor da minha entalpia também vai mudar. Certo? Então, aqui essa entalpia está acontecendo com 1 mol de butano, 3 mols e meio de oxigênio, 4 mols de CO2 e 5 de água, que nos dá uma entalpia de menos 2.900. Se eu fosse duplicar a quantidade de butano envolvida, então se eu colocasse aqui 2 mols de C4H10, proporcionalmente eu teria que mudar todo mundo. Então, esse valor ia dobrar, esse valor também, esse valor também. E se eu dobro esse valor, o valor da entalpia também dobra. Ok? Então, é diretamente proporcional. Então, aqui dobraria fica 2, aqui seria 13 mols, aqui 8, aqui 10, e esse valor mudaria para 5.800. Diretamente proporcional. Ok? Então, esses são os fatores que envolvem as nossas situações, tá? De entalpia. Os fatores que fazem com que a entalpia mude. Tá bom? Nós vamos verificar 4 entalpias envolvidas nesse modo, tá? Então, nós temos a entalpia padrão.
Eu vou explicar para vocês o que é entalpia padrão. E as outras são entalpia padrão de formação. Então vão ser reações de síntese que vão formar alguma coisa. As reações padrão de combustão, que é um exemplo igual esse aqui, de uma reação padrão de combustão. E a entalpia padrão das neutralizações. A gente vai trabalhar com entalpia de formação e de combustão e neutralização um pouco diferente. Combustão e neutralização são bem parecidas, mas a entalpia de formação é um pouquinho diferente. Mas para que a gente possa entender bem isso aqui, a gente precisa entender que existem algumas entalpias que a gente chama de entalpias padrão. Essas entalpias padrão têm um valor de entalpia igual a zero. Ok? Então a entalpia é zero. Quem são eles? Geralmente são compostos que são substâncias simples. Ok? Então quem tem todos os compostos que são substâncias simples, eles têm entalpia padrão zero. Então quem são os mais envolvidos que a gente trabalha aí? Tá? Então tem o oxigênio. Quem que é o oxigênio das substâncias simples? Não é ele sozinho, é o O2. Né? O2 gasoso. Então o O2 tem entalpia padrão igual a zero. Tá? O hidrogênio, quando ele está no gás, ele também tem entalpia padrão igual a zero. Tá? O enxofre, quando ele está sozinho, ele também tem entalpia padrão zero. Tá? E aí na apostila de vocês, tem o item que fala das entalpias padrões e ele traz os principais. Mas eu quero colocar para vocês esses aqui, que são aí os que a gente mais vai utilizar. Tá? Então tem o oxigênio, O2, H2 e o S. O nitrogênio também tem o N2. Tá? Então, geralmente substâncias simples eles têm entalpia padrão zero. Por que essas entalpias elas influenciam bastante? Porque esses compostos eles estão em vários das reações que nós vamos trabalhar dentro das entalpias. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa reação de combustão, a gente tem aqui um O2. Ó. Então, esse cara aqui tem entalpia padrão zero. Então, a entalpia dele é zero. A entalpia deste camarada aqui, deste aqui e desse, a gente tem na tabela. Tá? Então, se eu quero saber a variação de entalpia, já vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Ok? Então, tem aqui esses exercícios para a gente resolver. Tá? Vou passar para vocês como a gente resolve. Só antes de falar disso, ainda falando dos fatores lá, mostrar para vocês como isso pode acontecer. Na apostila de vocês tem os exercícios resolvidos, e ele fala num exercício lá, qual é a quantidade de butano que eu gasto quando eu uso 1 kg, certo? 1 kg de butano. Então, como que eu descubro quanto eu tenho de 1 kg? Então, a gente tem que pegar, então, 1 kg são 1000 gramas. Quanto essas 1000 gramas vão me gerar de quilocaloria envolvida? Tá? Então, aqui nós vamos ter X. O que vai acontecer? Eu estou falando de 1000 gramas referente ao butano. Então, eu tenho que vir no butano, se aqui está em gramas, eu vou pegar a quantidade de gramas que esse camarada aqui tem. Tá? Então, massa molar. Vai lá e procura qual que é a massa molar. Então, C4H10, nós vamos ter 4 vezes 12, vai dar 48, mais 10, 58. Então, 1 mol disso aqui tem 58 gramas. Essas 58 gramas geram uma entalpia de menos, na verdade o menos aqui não entra, né? É uma entalpia de 2900. Tá? 2900 kJ envolvidos. Aí eu faço a regra de 3 aqui e eu vou descobrir quanto que eu tenho de 1000 gramas. Vou fazer aqui, senão a gente vai ter que ficar fazendo continha. Mas a montagem é a seguinte. Então eu quero saber quanto eu tenho em 1 kg de queima de combustível. Eu pego os valores que eu consigo tirar da minha reação para poder descobrir os valores. Tá? E nas entalpias padrões, então, vamos então à variação de entropia. Então a fórmula que a gente vai utilizar sempre é aquela fórmula que está lá em cima. Ó. ΔH é igual a HP menos HR. Tá? Os valores das entalpias, igual eu falei, a gente vai ter que tirar de uma tabela que ela está com um código lá na apostila de vocês, na página 32. Tá? Coloque o celular lá e ele vai conseguir abrir para vocês essa tabela. Mas existem, nos exercícios, a maioria das vezes, de vestibular principalmente, ele dá qual é o valor dessas entalpias, vocês não são obrigados a decorar o valor dessas entalpias. Tá bom? Vamos então aprender a entalpia, que é a entalpia padrão de formação. Então, a entalpia padrão de formação ela vai ter uma característica bem interessante.
Todas as entalpias que a gente estiver trabalhando com relação à formação, então formação já significa que a gente vai estar formando alguma coisa, certo? Digamos que eu queira formar, então, CO2. Tá? Então, o CO2 vai ser o meu produto. Ok? Eu quero formar CO2. Entalpia de formação. A característica importante da entalpia padrão de formação é que sempre o produto que vai estar sendo formado do outro lado vai ter do outro lado como reagente entalpias padrões iguais a zero. Sempre substâncias simples. Ok? Então, se eu estou falando da entalpia padrão do CO2, quem que é o composto mais simples do carbono? É o carbono grafite. Então, eu vou colocar aqui carbono grafite. Mas, aí eu tenho o oxigênio. Quem que é o composto mais simples do oxigênio? É o O2. Que é entalpia padrão zero. Então, sempre tem que ser os caras que são padrão zero. Então, carbono grafite mais O2 formam o CO2. Então, entalpia padrão de formação. Tá? Como o meu ΔH, a fórmula é ΔH igual HP menos HR, e os meus reagentes sempre vão ter entalpia padrão zero, o valor da entalpia do meu produto vai ser também o meu ΔH. Como que isso acontece? Então é assim, entalpia do carbono, zero. Entalpia do oxigênio, zero. Zero mais zero é zero, não é nada. Então o meu HR igual a zero. Certo? E os meus produtos? Digamos aqui que o CO2 tenha uma entalpia de menos 160. Certo? 160 kJ. Então, só tenho ele como produto, então o meu HP vai ser igual a menos 160. Eu quero saber qual que é o ΔH dessa reação aqui. Dessa reação toda aqui. Então, o meu ΔH, eu não sei quanto que é. Quero descobrir. Então a fórmula é ΔH igual a HP menos HR. Vamos lá. ΔH, quero descobrir, igual a HP menos 160 menos HR, é zero. Pronto. Comprei meu ΔH. Certo? Simples assim. Então, nas entalpias padrão de formação, o valor do meu produto geralmente é o meu ΔH. Por quê? Porque os meus reagentes sempre vão ter entalpia padrão zero. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Quer ver? H2SO4. Digamos que eu queira saber a entalpia de formação do H2SO4. Se eu quero saber a entropia de formação, o H2SO4 vai estar sendo formado. Então ele é produto. Ok? Aí eu vou lá. Quem são os meus participantes envolvidos? Então, o hidrogênio. O hidrogênio é mais simples, é o H2. Mas, substância mais simples envolvida do S. Isso aqui tudo vocês têm lá na apostila de vocês, nas entalpia padrão. Então é o S. Mas, aí eu tenho o oxigênio. O oxigênio é o O2. Pronto. Aí se estiver desbalanceado, a gente faz o balanceamento. Ok? Então lá tem 4 oxigênios para dar 4 aqui e 2 aqui na frente. Certo? SH ou H2SO4. Então está aí a nossa reação de formação do H2SO4. Se o exercício pediu o ΔH, aí você vai na tabelinha onde tem as entalpias, encontra o valor da entalpia do H2SO4, ele vai ter o valor de entalpia. A entalpia desse aqui é zero, deste é zero, deste aqui também é zero. Então o meu HR vai ser zero. O meu HP vai ter um valor. Esse valor da HP vai ser o ΔH. Simples assim. Certo? Agora, entalpia de combustão. Tá? A entalpia de combustão, para a gente encontrar o ΔH dela, ela é um pouco diferente. Tá? Por que ela é um pouco diferente? Porque agora eu não tenho mais só substâncias simples nos meus reagentes. Tá? Então, eu vou usar aqui o C3H8 mais O2. Então, na queima sempre vai ter o oxigênio, não se esqueçam disso. Então, como a reação de combustão, sempre vai ter oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão. Então, C3H8 mais O2 vai transformar, então, em CO2 e água. Essa é a nossa reação. A gente tem que fazer o balanceamento lá. Então, aqui tem 3 carbonos, 8 hidrogênios para ficar com 8 aqui vai ficar com
4, tá? Aí aqui os oxigênios, 3 com 2, 6, 6 com 4, 10. Então vai dar aqui 5 vezes 2, 10. Então fizemos o balanceamento, está aqui a nossa combustão. Se o exercício pedir, por exemplo, qual que é o ΔH desta reação que está aqui, essa reação de combustão. Para fazer o ΔH da reação de combustão desta aqui, então a gente precisa dos valores, certo? Dos valores das entalpias. Aí vai na tabelinha lá, que tem na página 32, pega o celular e a gente descobre as entalpias. Eu vou colocar uns valores aqui bem simples para a gente poder fazer. Esses valores não são reais de tabela, só para que a gente consiga entender como é que funciona, tá? Então, digamos que o valor desse camaradinho aqui seja 100 joules, menos 100. Desse aqui seja menos 50, só para ficar bem fácil, tá? E o valor desse aqui, menos 10. Esses valores não são reais, esses valores vocês vão pegar lá na tabela que vocês vão ter no celular, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero descobrir ΔH, então a minha fórmula é ΔH igual a HP menos HR. Então eu preciso saber quanto que é o HP e o HR. Então vamos lá, para eu descobrir o HR. O HR são reagentes. Então eu pego o valor desse aqui, eu tenho 1 mol só. Então 1 mol é igual a 100, então eu vou ter menos 100. Mais o valor da entalpia do O2. A gente viu que o O2 tem entalpia padrão de 0. Então é 0. 0 vezes 5 vai dar 0. Menos 100 mais 0 vai dar menos 100. Então a gente descobriu que o nosso HR é menos 100. Tá? E o nosso HP, como que eu faço para descobrir o HP? O HP são os produtos. Tá? Então eu vou ter os produtos. Os meus produtos são o CO2. Eu tenho 3 mols. Então 3 vezes o valor do CO, que é menos 50. Mais o valor da água, tá? Que é 4 mols vezes menos 10. Ok? Então vamos lá, continuando. HP vai ser igual a 3 vezes menos 50. Então vai ser menos 150. Mais 4 vezes menos 10 dá menos 40. Aí tem um sinal positivo na frente, mas tem um valor negativo lá, mais ou menos vai dar menos. Então aqui vai ser menos 40. Tá? Então eu estou devendo 150, estou devendo 40, eu faço uma soma de dívida, então a minha dívida vai ser igual a menos 190. Aí eu descobri então o meu HP. Então o meu HR é menos 100, meu HP é menos 190. Eu quero descobrir o ΔH, então vamos colocar na fórmula. ΔH é igual a HP menos HR. Ok? ΔH é igual. Então, pelos produtos, menos 190, menos, não se esqueçam desse menos da fórmula, que ele pode confundir bastante, menos o HR, que é menos 100. Sempre que você for colocar o HR, coloque entre parênteses para você não errar o sinal. Aqui sempre vai ter a linha do sinal, por ter um sinal na frente do outro. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 190, aí menos com menos vai dar mais 100. Eu tenho uma dívida de 190, eu paguei 100, fiquei devendo 90. Então, o ΔH dessa minha reação aqui seria 90. Lembrando que esses valores aqui, eles são hipotéticos, não são os valores reais. É só para vocês entenderem como funciona. Ok? Então, quando a minha entalpia padrão for de combustão, eu preciso resolver desta forma aqui. Na entalpia padrão de neutralização, também vai ser assim. Tá? Vai ser uma reação onde vão ter ácidos e bases envolvidos, formando sais e água lá, então vocês vão ter as entalpias deles, coloca lá as entalpias dos valores e descobre. É do mesmo jeito. Tá? Então, entalpia de combustão e entalpia de neutralização, encontra o HR, encontra o HP e bota na fórmula. Tá? Entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação é um pouquinho diferente. Então, os envolvidos lá, os reagentes, sempre vão dar 0. Então, sempre vão ter que ser substâncias simples. E a formação vai ser de um produto só. Certo? Por isso que é de formação. A gente chama reação de síntese também, onde eu tenho mais reagentes e eu formo um produto só. Ok? Essas são as entalpias envolvidas. E eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem. E na próxima aula do Zoom a gente tenta corrigir e tirar as dúvidas que surgirem. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima aula.